Salve chegados e chegadas que curtem ver personagens fictícios que nunca vão interagir de verdade caindo na porrada por motivo nenhum. Esse vídeo se propõe a ser uma resposta direta ao usuário Visatros Letterin sobre seu vídeo me acusando falsamente de ter mentido em um debate, e sugerindo que eu havia jogado baixo mentido para trazer um argumento que ele já havia refutado de volta, sendo que eu supostamente já teria admitido que ele estava certo e só teria feito aquilo para inflar meu próprio ego. E também que eu teria sugerido coisas erradas sobre ele desvirtuado um argumento dele, e também até dando uma suposta ideia de que eu poderia tê-lo difamado alguma vez. O contexto da discussão se dá a uma enquete na aba de comunidade do usuário um carinha que mora logo ali, onde o tema da luta era quem venceria em uma batalha, o Melander ou Metroman, onde eu sugeri um empate pelos personagens possuírem vantagens extremas em questões diferentes, onde Visatro acabou me questionando, e com o passar daquele mini debate ele acabou passando o tema para o tier do Thor, algo muito discutido entre eu e ele que rendeu diversos vídeos do meu e no canal dele. Onde chegamos nesse ponto do debate, onde ele ao invés de admitir que ignorava elementos do feito por não ter conhecimento fica praticamente jogando de que se não fosse por ele eu supostamente estaria usando uma citação falha. E aí o comentário dele continua. E então vem a minha resposta que gerou o vídeo dele. Agora, porque eu citei esse argumento que ele mandou que era sobre a fala do Loki e não os argumentos principais do vídeo dele? Simples. No próprio vídeo dele onde ele cita esses argumentos houve uma discussão nos comentários minha e dele sobre isso. A mesma que ele mostrou no próprio vídeo aliás. Onde eu rebati todos os argumentos que ele mostrou. Um dos argumentos principais dele é que Loki ter matado Baldur é incoerente pois o próprio filme deixa claro que a traição de Loki aconteceu ali e não antes. Esse argumento foi rebatido no meu primeiro comentário, onde ele tentou revogar e eu refutei novamente e ele não voltou mais com esse argumento, afinal, ele foi refutado. Sendo explicado por mim no próprio livro que ele se safou pelos seus encantamentos, ou por ser encantador dependendo da sua interpretação. Outro argumento refutado é o fato dele insinuar que a estrela usada como mod que explodiu citada pelos livros é a própria Nidavellir, e como a estrela estava lá era uma mentira. E eu refutei isso apontado que o livro além de dizer que a estrela que explodiu foi usada como molde e não a da Forja dos Anões. O próprio livro também diz que a explosão quase levou a Terra, e nós vemos em todo o UCM que os 9 reinos estão a anos-luz de distância um do outro, sendo assim realmente não era a estrela de Nidavellir mas outra estrela. Esse argumento em si não passa de uma má interpretação seletiva dele que novamente não reuniu informações o suficiente, e ele mesmo admite que isso é apenas interpretação dele quando ele anteriormente já havia falado desse feito em um shorts. E então chegamos no argumento que deu a vitória para ele, onde ele cita o exemplo de Loki dizendo que os humanos acham que os deuses são imortais, o que sabemos que não são, ou seja, crenças e lendas humanas podem simplesmente ser um idealismo e não uma verdade. O que poderia se adequar às lendas do livro. E sim, eu admiti derrota ali, eu não tinha uma resposta adequada e no momento nem mesmo relutei em aceitar aquele argumento porque na época fez muito sentido para mim. Eu aceitei a derrota daquele debate numa boa. Em uma boa na época, pois como vocês vão morar eu achei novos argumentos, e irei falar deles agora.
Ele cita que por serem contos mitológicos não realmente aconteceram, repetindo novamente alguns argumentos do vídeo que a gente já abordou no tópico passado. E agora eu mostrar o comentário falando de todas as cenas do UCM e o porquê o argumento da explosão da estrela citada no livro é válido. Eu queria mesmo era o meu martelo. Como? Ele era único, era feito de um metal especial que veio do coração de uma estrela. E quando eu girava ele bem rápido, ele me dava a habilidade de voar. E não, eu não menti. A mentira que ele se refere no vídeo dele é eu ter usado um argumento que ele já supostamente havia refutado antes. Em nenhum momento esse foi o caso. Vocês podem ir na enquete de um carinha ou até mesmo olhar os próprios prints que o Visatro usou no vídeo e vão ver que em nenhum momento eu citei o argumento do Loki botando a imortalidade dos deuses à prova como sendo a base principal do refutamento dele, como ele fala no vídeo do Exposed e nos comentários do vídeo dele para mim. Repetindo mais uma vez, eu apenas me referi àquele argumento justamente por ele ter sido que deu a vitória a ele no debate. Se ele tivesse relido esse debate passado direito ao fazer o vídeo me acusando de mentiroso, ele teria percebido e se pá o vídeo nem existiria. E em nenhum momento eu simplesmente voltei com um argumento refutado. Vocês podem ir ver no próprio vídeo do Visatro onde ele compilou todo o debate que a gente teve na comunidade de um carinha e ver que eu não repeti nenhum argumento refutado, e sim usei novos argumentos. Nos dois debates antigos os argumentos que eu usei foram que agentes da SHIELD, a série, confirma que as lendas mitológicas antigas são reais. A morte de Baldur pode ser algo simplesmente esquecido como diversos outros elementos dos filmes antigos. O livro afirmar que Loki escapou das punições da morte de Baldur com seus encantamentos e por isso não foi punido naquele ponto da história. Os livros contam a história da mitologia no UCM e não a mitologia do nosso mundo. A morte de Baldur não ser mostrada no passado de Loki pelo Mobius na série mesmo devendo ser algo grande não foi mostrado, assim como Loki ter uma meia-irmã vilã igual a ele, a Hela. Além de diversas outras coisas importantes não terem sido mostradas também. No debate na comunidade de um carinha os argumentos que eu usei foram que a citação do molde ter sido o núcleo de uma estrela no livro é consistente com a citação de Thor em Ragnarok sobre o martelo ter sido forjado com um metal espacial extraído de uma estrela morrendo, estágio que pode significar que a estrela pode entrar em supernova, o que justifica a explosão descrita no livro. Sim, um único argumento que não é repetido, onde dar uma nova base para um feito anteriormente refutado anteriormente a mentir. E onde se quer dar essa nova base seria querer usar um argumento refutado. Além do mais, essa nova base que eu disse no debate foi o suficiente para ele fazer um vídeo de minutos me chamando justamente dos questionamentos que fiz, mentiroso, egocêntrico e etc. Nesse tópico eu vou mostrar a confusa ironia desse vídeo do Visatro, onde ele aponta o dedo para mim me chamando de mentiroso e egocêntrico por eu ter usado um argumento refutado por ele, dizendo que essa atitude é algo sujo e baixo, sendo que, como eu já mostrei, o próprio repete argumentos que já foram refutados por mim também. Principalmente o fato de um dos maiores argumentos dele se basear no achismo da estrela que explodiu Edin da Velir, e ignorando o fato de eu já ter apontado como o Loki fugiu da culpa pela morte de Baldur diversas vezes. Ou ele várias e várias vezes negar meus argumentos sobre Thor de Warif ser inferior ao Thor canônico com apontamentos e contextos dentro do UCM, mas ele usa o passado do Loki variante como base para o seu argumento da morte do Baldur, que é de outro universo. Essa não é a primeira vez que ele repete um argumento que já foi refutado, visto que ele só foi parar de repetir que no UCM não existia a área de efeito depois que eu fiz o meu vídeo resposta mostrando diversos exemplos. Ou ele tentar nerfar o Hulk usando Loki como exemplo, por ele ter se ferido pelo Destruidor, sendo isso uma total manipulação dos fatos, tendo eu já refutado isso antes e ele novamente repetindo como se eu não tivesse.
Eu espero ter esclarecido muitas coisas com esse vídeo. Mesmo tendo mais inscritos, o alcance do Visatro é muito maior e eu senti a necessidade de fazê-lo. Um forte abraço para todos que me acompanham e até a próxima.